E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, um chamado à coragem. Bem, Deus tem um plano para a sua vida, mas não apenas isso. Ele tem muitos planos para a sua vida. Ele pode ter um plano geral para a sua vida em particular, como faz com todos nós, mas há muitos planos entre esse plano. Decisões que temos que tomar, coisas que Ele quer que realizemos na vida, mas sejam quais forem, uma coisa é certa: o plano dele é sempre o melhor plano. Sempre trará a Ele glória. E sabemos sempre que temos Sua presença e Seu poder em nossa vida para cumprir qualquer que esse plano seja. Agora, você pode estar numa situação nessa manhã que as coisas não estão indo muito bem para você. Se sente desanimado, talvez no seu relacionamento com alguém, talvez nas suas finanças, talvez seja a sua saúde, o que quer que possa ser. Você sente que está sendo provado, você não tem certeza do que Deus está fazendo na sua vida, não consegue descobrir. E se pergunta por quê, não responde a sua oração. Sente que está sendo provado, de novo e novamente. Bem, se Ele está provando você repetidamente, é por uma razão. E o que precisa fazer é aprender a como reagir a essas provas. E faça a si mesmo a pergunta: Deus, o que está fazendo em minha vida? O que você quer realizar? Porque Ele sempre terá um propósito. Deus não faz nada sem um pré-ordenado propósito. E lembre-se disso, Ele é onisciente, Ele conhece todos os detalhes, passado, presente e futuro. Então, o que quer que esteja enfrentando na vida, Ele tem alguma coisa que Ele pretende tirar disso, que é muito bom. Bem, nossa escritura de hoje, 2 capítulos, do livro de Juízes. E eu quero falar sobre toda essa questão do chamado à coragem em nossa vida. Muitas vezes o que enfrentamos na vida exige coragem. Às vezes não a temos. E uma das coisas interessantes sobre essa passagem é esta: quão frequente Deus está disposto a nos encorajar. Quão frequente Ele está disposto a ir muito além do que pensamos ou esperamos para nos encorajar no que quer que estejamos enfrentando na vida. Então, se abrir nesse capítulo 6 de Juízes e no capítulo 7, vou te dar um pequeno contexto do que está acontecendo aqui. E se você observar esse capítulo 6, o povo de Israel pecou contra Deus e aqui estão eles. A Bíblia diz, no verso 1, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos ficaram cativos, é a maneira como foram tratados. O poder de Midian prevaleceu contra Israel. Por causa de Midian, os filhos de Israel fizeram para si covis que estavam nas montanhas e cavernas e fortalezas. Porque sucedia que semeiam de Israel os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E acamparam contra eles e destruíram os produtos da terra até Gaza. E não deixaram sustento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois eles vinham com seus rebanhos e suas tendas. Eles vinham como gafanhotos, em números, mas eles e seus camelos eram inumeráveis. E eles vinham à terra para devastá-la. Assim Israel foi muito humilhado por causa de Midian. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora, por que eles estavam em uma situação tão terrível? Bem, a Escritura diz no verso 10... E eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temereis os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas vocês não me obedeceram. Estavam naquela situação porque desobedeceram a Deus. E acho que essa é a mesma pergunta que as pessoas fazem. Elas dizem, bem, Senhor, por que está permitindo que essas coisas aconteçam em minha vida? E é exatamente essa questão aqui que trouxe a Gideão para encarar o fato de onde ele estava em sua vida. Então, há muitas coisas que eu quero que você entenda dessa passagem das Escrituras. A mais importante é esta. Eu quero que você veja como Deus, de novo, está disposto a nos encorajar. Quando estamos com medo, quando não sabemos o que fazer a seguir, ou quando sentimos que tudo está contra nós, há uma mensagem contínua de encorajamento. Então, a primeira coisa que eu quero que perceba é isso: que Deus chama aqueles a quem Ele equipou para a tarefa que Ele tem em mente, ou seja lá o que Deus te chame para fazer, Ele já te equipou.
Seria injusto Deus te chamar para fazer algo que Ele não te equipou para fazer. Isso não significa que você não melhorar o seu chamado específico e obter uma educação ou continuar treinando, seja o que for, mas o que quer que Ele o chamou para fazer, Ele o equipou para fazer. E muitas vezes vão dizer, bem, você sabe, Deus não me chamou para fazer isso e aquilo, então, e eu não posso fazer isso, aquilo outro. Mas muitas vezes somos nós que determinamos isso. E se você já decidiu que não pode fazer algo que Deus quer que você faça, então não vai conseguir fazer. Ouça como Deus falou com Gideão nesse versículo 11 e versículo 12 do capítulo 6. Com todas essas coisas acontecendo agora e os midianitas e amalequitas tornando as coisas difíceis para eles, então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, para seu filho Gideão. Estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos midianitas. Eles viriam e levariam tudo o que tinham. O anjo do Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: o Senhor está contigo, ó valente guerreiro. Pode imaginar o que ele pensou. O que você quer dizer com valente guerreiro? Porque nos escondemos e tentando escapar dos amalequitas e midianitas porque roubaram e tomaram tudo que temos. E a Escritura diz, o Senhor olhou para ele e disse: vai com esta tua força e livra Israel das mãos de Midian. Não fui eu que te enviei? E claro, provavelmente ficou chocado com isso, não se sentiu qualificado, capaz. Então, quando Deus começa a trabalhar em nossa vida, Ele entende que às vezes precisamos de coragem. E o que eu quero que você veja nessa passagem, eu vou dizer repetidamente. Ele usa essa passagem como encorajamento, porque aqui está Gideão, a quem ele disse bem no começo, ó valente guerreiro. Então, ele não poderia ter dito nada a um jovem israelita, que seria uma razão maior para ele ter coragem e tudo mais. Ó valente guerreiro, ele não se sentia assim. Porque Deus disse isso? Veja isso, porque Deus sabia o que ele iria fazer na vida de Gideão. E muitas vezes, Deus vai falar com você em oração ou pela palavra e dizer algo para você que talvez não faça sentido para você naquele momento específico, e ainda que Deus esteja fazendo algo, preparando você para algo muito significativo. Então, quando olha para a vida de Gideão e como Deus o usou, eu diria até mesmo a pessoa mais corajosa, muitas vezes, precisa de encorajamento. Então, nesse capítulo 6 e o verso 36, vamos dar uma olhada por um momento. Deus chamou Gideão para uma tarefa e parecia ser uma tarefa impossível e ele fez, meio que qualquer um de nós o faria. Então, o que ele fez? A Bíblia diz no verso 36, então Gideão disse a Deus: se por meu intermédio livrares Israel, como dissestes, eis o que você disse, Deus queria libertar Israel dos midianitas e amalequitas. Se é isso que você vai fazer, eis que porei um velo de lã na eira, e se houver orvalho somente no velo, e estiver seco todo o chão, então saberei que livrarás Israel, por meu intermédio, como falaste. Então, o que acontece? Na manhã seguinte ele acorda, a Escritura diz, ele se levantou cedo, espremeu o velo, drenou o orvalho do velo, uma tigela cheia de água. Bem, o que ele pediu? Ele disse: Deus, se você fizer isso, eu sei que é isso. Agora, eu amo esse verso. Então Gideão provavelmente abaixou a cabeça e disse: Deus, por favor, mais uma vez. Por favor, só preciso saber, dê-me um pouco mais de segurança. Então o que ele faz? Ele diz: então Gideão disse a Deus: não deixe que sua ira se acenda contra mim, que é o que diríamos, Senhor, não me leve a mal, mas o que estou pedindo é que você vai fazer isso mais uma vez. Para que eu possa falar mais uma vez, por favor, deixe-me fazer um teste mais uma vez, com o velo, que agora esteja seco somente no velo e que haja orvalho em todo o chão. Deus fez assim naquela noite, pois havia secura somente no velo e orvalho em toda a terra. Eis o que Deus está nos dizendo. Diz: veja, eu sei onde você está, sei que às vezes você tem dúvidas, sei que às vezes sente que não consegue fazer o que te digo para fazer. Confie em mim, só confie em mim. Então, você e eu não temos que jogar fora a lã, porque temos promessas após promessas da vontade de Deus, temos experiência após experiência, ilustração após ilustração, como Deus lidera e guia e conquista. Nós temos tudo o que precisamos para crer em Deus. Eles não tinham isso. Então, o que acontece? Ele diz: Senhor, se apenas me mostrares isso, eis o que estou disposto a fazer. Mal sabia ele que aquele era um teste em sua vida, mas aquele não seria o último. Então, Deus o está preparando para
ir à guerra, o chamou de valente e valoroso e agora o está testando, descobrindo que é fiel, e ele o tem encorajado várias e várias e várias vezes. Agora, quando descobre o que Deus está pedindo para ele fazer, vai entender por que precisava de encorajamento e por que Deus deu a ele. E às vezes eu acho que nos sentimos fracos se dissermos: Senhor, eu não sei como lidar com isso. Eu só preciso de ajuda. Todos já passamos por isso. E quer saber, todos nós passaremos de novo. Quando não sabemos o que fazer em uma dada situação ou parece que essa situação é impossível. E quantas vezes eu ouvi testemunhos de pessoas que dizem: sabe, eu sabia que estava tudo acabado e não havia nenhuma maneira de salvar esse casamento e Deus fez isso e aquilo. Ou eu sabia que não havia nenhuma maneira de eu ser promovido porque outras pessoas eram muito mais qualificadas do que eu, então eu apenas pensei, eu orei: oh, Deus me ajude. Com certeza conseguiram. Poderíamos fazer lista após lista de coisas que as pessoas se deram por vencidas e confiaram em Deus e Deus operou. Porque ouça, Ele é um Deus de um incrível amor. Ele quer demonstrar seu poder e seu amor por nós. Se mantivermos nossos corações limpos e obedientes a Ele e confiarmos nele, apenas confie nele e Ele vai fazer exatamente o que Ele nos pediu para fazer e vai fazer isso através de nós, em nós, como dissemos no começo. O que quer que nos chame para fazer, temos sua presença e seu poder. Temos a promessa dessas duas coisas. Deus, você me chamou para fazer, tem que estar comigo. Deus, você me chamou para fazer, tem que ter sua força, sua energia e poder, sua sabedoria, seu conhecimento para ser feito. Ele está sempre presente para nos ajudar. Agora, quando você vem esse próximo teste, diz Gideão, todos nós teríamos uma razão para dizer: opa! E ainda assim, Deus respondeu sua oração. Ele disse: Senhor, eu estou jogando fora esse velo. Fez isso 2 vezes. Agora, para acontecer 2 vezes, isso deixa Gideão sem qualquer defesa ou argumento. Abra, por favor, no capítulo 7 agora, e começando no primeiro verso. Então Jerubbaal, isto é, Gideão, e todo o povo que estava com ele se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. E o acampamento dos midianitas estava ao norte deles, junto ao monte de Moré, no vale. O Senhor disse a Gideão: o povo que está com você, o exército dele agora, o povo que está com você é muito grande para que eu possa entregar os midianitas em suas mãos, pois Israel se orgulharia dizendo: meu próprio poder me livrou. Então ele lhe diz por quê. Agora, pois, vem, proclama aos ouvidos do povo dizendo: quem estiver com medo e tremendo, volte e retire-se do monte Gileade. Então 22.000 soldados retornaram e deixaram 10.000. Deus tem certeza que fez a coisa certa aqui. 22, ou seja, 2 de cada 3 restantes. Suponha que fosse o general e que você dissesse, porque provavelmente estava totalmente convencido, que eram homens corajosos e ousados e nunca te decepcionaria, Gideão. E 2 de cada 3 voltaram para casa. O que estavam dizendo é que estavam com medo. Bem, só o deixou com 10.000. São 10.000 contra 135.000, são chances bem ruins. Então, Deus disse a ele: bem, isso é muito bom, mas não bom o suficiente. Então o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é muito. Imagino que Gideão estava prestes a pirar neste momento. É melhor dizer isso de novo, Deus, acho que não entendi. Então o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é muito, traga-os até a água e eu os testarei para você lá. Portanto, será que daqueles que eu te disser, este deverá ir com você, ele irá com você. Mas todo aquele de quem eu disser a você, este não irá com você, não irá então. Ele disse agora: vou determinar quem vai, você tem 10.000. Vou determinar quem vai ficar com você, quem não. Então ele os trouxe até a água e o Senhor disse a Gideão: você separará todo aquele que lambe a água com a língua, como um cão lambe, assim como todo aquele que se ajoelhar para beber. Ora, o número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber água. Agora, eis o que ele está dizendo. E esta era a maneira que Deus estava trabalhando. Ele disse: se ele se abaixar e fizer isso, você o mantém. Mas se ele se ajoelhar e estiver olhando para a água, mande-o para casa. Porque isso diz que ele não é sensível, não está sendo cauteloso, não está sendo alerta, está olhando para o chão em vez de olhar para onde o inimigo está. Então, quantos sobraram? 300. Ele devia estar pensando: Deus, vamos voltar e contar isso um pouco, Senhor, e reavaliar isso e ver
O que podemos fazer? O Senhor disse a Gideão: eu te livrarei com 300 homens, que lamberão água, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, e então deixa todo o resto do povo ir, cada um para a sua casa. Então os 300 homens tomaram as provisões do povo e suas trombetas em suas mãos, e Gideão enviou todos os outros homens de Israel para sua tenda, mas reteve os 300 homens, e o acampamento de Midian estava abaixo do vale. E tenho certeza que Gideão deve ter pensado: vamos voltar e contar de novo. Você quer dizer 300 mil? Não. Talvez 30 mil? Não. 300. Agora veja isso. Preste atenção. Não faz nenhuma diferença o que você e eu temos ou não temos. Quando Deus nos manda fazer algo, lembre-se de duas coisas que você tem. Tem o poder de Deus e a presença de Deus com você. E quando tem essas duas coisas, não faz a mínima diferença o que outra pessoa tem, ou quão armada ela está, ou quanto ela tem, ou o que quer que seja. Quando você tem o poder de Deus, a presença de Deus, você é sempre a maioria e está sempre melhor armado e equipado. A cada passo, ele o está encorajando agora. Então, agora que ele tem 300, o que você faz com 300 homens contra 135 mil? Já esteve em uma situação que parecia impossível para você? Então, vou te perguntar, se estivesse, o que você faria? Se deu por vencido? O que você fez quando sentiu que tudo parecia estar contra você, não importa o que acontecesse? Poderia dar muitas razões e desistir. Mas lembre-se disso, não faz diferença quem você é, quando Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor da sua vida. Está andando na vontade dele, você será sempre a maioria, não importa o que aconteça. Porque essa é a vontade e o propósito de Deus. Quando ficamos desanimados, quando esquecemos quem somos, é quando esquecemos o que Deus nos diz, é quando esquecemos o fato de que Ele disse: não te deixarei nem te desampararei, estarei bem aí com você. O Espírito Santo estará vivendo dentro de você, dando orientação e direção, e capacitando você para a sua vida, seja ela qual for. Então, com essa promessa do Todo-Poderoso Deus, eis o que Gideão fez. Deus mostrou o que fazer. Lembre-se, todas essas pessoas que estão no vale, no topo das montanhas, ao redor. Ele disse: vamos dividir em 3 grupos, 100 em cada grupo. E só teremos um jarro e uma tocha, a trombeta. Agora, tenho certeza que tinha uma arma em algum momento lá. Então, eis o que faremos. Iremos todos alinhar ao redor do vale. Então, quando olharem, tudo o que irão ver é luz. Quando olharem, ficarão chocados, porque o que eles irão ver será diferente do que vai acontecer. Então, o que eles fazem? Eles se posicionam e Gideão quebra o seu jarro. Todos quebram seu jarro, se lembre-se disso. Estavam lá dormindo, alguns pelo menos, a maioria provavelmente. De repente ouviram esse estrondo ao redor da montanha. Escutar tudo aquilo ao redor da montanha trouxe uma mensagem ruim. Estamos cercados. Logo depois disso, todas as tochas se acenderam. O que isso quer dizer? Estamos de fato cercados. Todo esse barulho e esse fogo, e para onde quer que olhe, não tem como sair daqui. Então o que eles fazem? Ficam agitados, se levantam à noite, pegam suas espadas e saem. Não conseguem ver quem é o inimigo. Provavelmente sentem que o inimigo já está lá e começam a matar uns aos outros. E a verdade é que exterminaram o bastante de um dos outros, e aqueles que escaparam finalmente os pegaram e os mataram. E Deus lhes deu uma vitória esmagadora. Agora, Gideão nem precisou sacar uma espada. Pense sobre quão ridículo isso é. Você vai para a guerra com uma tocha e um vaso para cobrir e uma trombeta. Isso é para orquestras e bandas. E isso não é para uma guerra. Mas ouça, Deus, ouça com atenção, pode usar qualquer coisa e qualquer um para cumprir seu propósito. Você vai se lembrar o que ele usou com Davi: pedra e uma funda, nem espada nem escudo. O que quer dizer que Deus pode usar você, não importa quem você seja, se estiver certo que tem uma vida pura e obediente diante de Deus, não importa o que enfrente, qual seja a situação.
seja qual for o problema, Deus e você juntos podem ser vitoriosos, não importa o que aconteça. Esse é quem ele é. Então, o que acontece? 300 homens, vendo esses midianitas e todos inimigos, todos eles, malaquitas, midianitas, se matando uns aos outros. E aqueles que restaram, eles o pegaram e decapitaram os líderes, e Gideão teve uma vitória impressionante. E várias vezes o que Deus fez? Ele lhe deu experiências encorajadoras o bastante para que ele não desanimasse. Então, quando você olha para todo esse capítulo e vê como Deus trabalhou em suas vidas, qual a mensagem? Qual a mensagem da Escritura? Então, quero que entenda algumas coisas, então vou colocar na tela por um momento. Vou dar a você 5 declarações, porque essas são 5 coisas que eu quero que você se lembre principalmente. Primeiro de tudo é isso. Não subestime o que Deus pode fazer em e através de você. Não importa quem seja, Ele faz as coisas mais incríveis através de pessoas que às vezes se espera menos. Não subestime o que Deus pode fazer em e através de você. Segundo lugar, Deus vai sempre estar com você em tudo o que Ele o chamou para fazer. Está sempre presente, não te deixarei nem te abandonarei, seja o que for. Seus amigos podem te abandonar, pode estar se sentindo sozinho, se sentindo abandonado ou desamparado, mas nunca está desamparado porque você o tem. A terceira coisa é esta: Ele está pronto para lhe dar segurança quando duvida dele. Todo mundo duvida de alguma coisa em algum momento da vida. E não há ninguém que tenha dito, eu nunca duvidei. Nós todos passamos por situações em que duvidamos, pelo menos em alguns momentos, por um breve período, até que Deus faz algo em nossa vida para nos lembrar e nos mostrar que podemos confiar nele. Então, Ele está pronto para te dar segurança quando duvidar. Número 4. Seus caminhos são surpreendentes e desafiadores, mas sempre os melhores e mais bem-sucedidos. Para onde quer que Gideão se virasse, estava sendo testado. E o maior teste de todos foi quando ele assumiu a responsabilidade de guerrear contra os 135 mil de seus inimigos. Deus estava com ele e ele surpreendeu suas inúmeras hostes. E ele só fez a vontade de Deus. Imagine se ele tivesse dito, Senhor, temos que fazer isso de outro jeito. Primeiramente, estamos no topo da montanha e eles lá embaixo. Como os derrotaremos se estamos aqui em cima e eles lá embaixo? Ou seja, se pensar nisso é totalmente irracional. Agora, veja isso. Às vezes, Deus fará coisas em sua vida que é totalmente irracional. Posso citar muitas em minha vida, assim como você. Totalmente irracional. Mas o que acontece? Se vem de Deus, funciona. Não tem como falhar sendo obediente a Deus, e isso me traz ao último ponto. Ele sempre trabalha de uma forma que o exalta e lhe traz glória. É assim que ele opera. Se estiver disposto a morrer por si mesmo e entregar sua vida ao Deus Santo, por seu Filho Jesus Cristo, Ele vai fazer em sua vida mais do que você espera, mais do que você prevê, mais do que acha que merece. Vai realizar em e através de você sua perfeita vontade. Então, quero te fazer uma pergunta: quem está comandando sua vida, afinal? Vive de acordo com as suas decisões? Ou está pedindo a Deus para te dar orientação e direção a cada dia de sua vida? Você diz, bem, eu nem sou cristão. Bem, vamos falar disso. Se não é, eis o que está dizendo. Sou suficiente, sou qualificado, posso lidar com minha vida, não preciso de Deus. Esse é o Deus que criou você. Esse é o Deus que lhe deu fôlego, vida. Esse é o Deus que lhe deu oportunidades, habilidades e talentos. Está dizendo que não precisa dele. É uma declaração tola. Uma declaração desastrosa. Está olhando para o Deus Todo-Poderoso dizendo que não precisa dele quando seu próximo fôlego vem dele. O que realmente precisa é a morte do filho dele aplicada à sua vida. O que ele fez na cruz pagou sua dívida de pecado. E a única maneira de você morrer e ir para o céu é aceitando Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo que morreu uma morte expiatória, uma morte sacrificial, morte que tornou possível que seus pecados fossem pagos e você tivesse seus pecados perdoados e passasse a eternidade com ele. É a única esperança que você tem. Veja ao seu redor o que acontece com as pessoas que vivem no pecado. Nem precisa ver na Bíblia, olhe ao redor.
Então olhe para as pessoas que confiam em Deus e têm um relacionamento com Ele. Deus transformará a sua vida. Ele fará em você e através de você mais do que você espera. Mas Ele primeiro deve ter seu coração. Deve ter sua vontade rendida, para que Ele possa decidir. E porque Ele quer a glória. É a oportunidade que você tem. E se deseja pedir a Ele que perdoe seus pecados e entregar sua vida a Ele, Ele fará num instante. Você diz, então o que eu faço? Continue ouvindo e observando. Semana após semana após semana, Deus vai colocar uma verdade sobre você após a outra. Vai te ensinar a andar em santidade e viver uma vida piedosa. É minha oração por você. Pai, quão gratos nós somos por tornar simples, para nós sermos salvos, confessando nossos pecados a Ti e reconhecendo que és o Senhor Deus e que nossos pecados nos separou de Ti e só pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, nossos pecados são expiados. Oro por cada pessoa que está ouvindo ou assistindo. Que seu Espírito fale a esta pessoa neste momento. Sabe o tipo de problema que ela está? Mágoas, fardos, solidão, frustração, medos. E Pai, você sabe exatamente o que é preciso para mudar tudo isso. Dê a sabedoria e a coragem, Deus, para clamar a Ti e buscar Sua face, crer em seus corações, que irás ouvir suas orações. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em entouch.org.